aonde foi parar a nossa igreja. Uma igreja da qual está centrada em Cristo, ela entende que ela é parte desse corpo e que Cristo é o cabeça desse corpo, e esse ajuntamento se chama igreja. Nós insistentemente temos chamado um prédio de igreja, mas a questão aqui agora, vivendo esse período de quarentena, aonde o prédio não é mais acessível, o prédio não é mais uma opção de encontro, se nós achamos que apenas o prédio é igreja, então significa que não existe mais igreja. Uma igreja que não depende do prédio, uma igreja que não depende de um bom som, que não depende de uma cadeira confortável, uma igreja que não depende de uma boa iluminação, uma igreja que não depende de nada, nem de um ar-condicionado, a não ser estar engajada no discipulado com Jesus, estar conectada com o reino de Deus, estar preocupada com as pessoas que estão do lado de fora, uma igreja que é um organismo. Como organismo vivo, é uma igreja que não para, que não morre, que continua ativa, viva, independente se há uma pandemia ou não. Nós sabemos pelo que nós podemos nos envolver em oração. Nós sabemos a que pessoas nós podemos nos mobilizar e ajudar. Nós sabemos a quem entregar uma cesta básica. Nós sabemos por que devemos então talvez fazer uma campanha de doação de sangue. Nós sabemos por quê e o que nos mobiliza. Porque há uma cabeça nesse corpo. E esse cabeça não permite que o corpo fique parado.
Consegue entender? Que ser igreja como organismo vivo, conectada ao cabeça que é Cristo, é impossível se conectar a Cristo, se manter esse foco no reino de Deus e ficar quieto. Seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de todo poder. Louvado seja o Senhor, o Deus de o Deus de todo é o meu sol, tudo que tenho em minha razão de viver, a luz do meu caminhar. Cristo é o meu sol, tudo que tenho em minha razão de viver, a luz do meu caminhar. Nem mesmo a dor, a morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. A morte pode nos separar, pois o amor que encontrei nada pode apagar. Louvado
viestes até nós, Jesus, Filho de Deus, viveu, morreu, levantaste com poder, caminho abriu para o mundo outra vez, aleluia, por quem tu fui salvo, liberto, tirado da escuridão, grandioso pra sempre, fui transformado quando teu amor chegou, desde a eternidade, viestes até nós, Jesus, Filho de Deus, teu amor chegou, desde a eternidade, viestes até nós, Jesus, Filho de Deus, viveu, morreu, levantaste com poder, caminho abriu para o mundo outra vez, aleluia, por quem tu és, aleluia, por quem tu és, aleluia, por quem tu és, por quem tu és, aleluia, 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 viveu, morreu, levantaste com poder, caminho abriu para o mundo outra vez, aleluia, por quem tu és, aleluia, por quem tu és, aleluia, dos meus ombros o peso tirado, o alto preço não foi pago em vão, o seu sangue foi comprado. Sinto as correntes caírem no chão, não tenho forças pra continuar, mas me faz seguir tua voz, mata minha sede, apenas me faz poder ouvir o som da sua voz, a sua doce voz, perdão que não mereço, amor que me faz poder ouvir o som da sua voz, a sua doce voz. Oh,
o seu sangue fui comprado. Sinto as correntes caírem no chão, uma voz tão suave me fazer nascer, faz o velho homem morrer, mata minha sede, apenas me faz poder ouvir o som da sua voz, a sua doce voz, perdão que não mereço, amor que me faz poder ouvir o som da sua voz, a sua doce voz. Mas que todos digam que ele era carpinteiro, eu acho que ele tá mais pra pintor. Se não, como é que alguém explica tanta cor no pôr do sol no fim de tarde? Ele vem quebrando a escuridão que me cercava ao sol, aquecendo o inverno desse coração. Ela também, pois não amanhece sem ela chegar a esperança que se renova todo dia. Sabe, Deus não está longe de ninguém, é só levantar os olhos e enxergar com o coração pra ver o céu proclamando a sua glória. Deus é um só e eu não estou só. Deus é o amor e o amor já chegou nesse lugar. Olá pessoal, queridos irmãos, graça e paz, que bom podermos celebrar esse momento de 16 anos da comunidade do Muriti. É uma alegria nós olharmos para trás, vermos a história que aconteceu nessa comunidade, vermos o quanto Deus agiu sobre as nossas vidas. Você talvez tenha inúmeros testemunhos que você gostaria de compartilhar sobre o que aconteceu na tua história. Hoje nós queremos encerrar essa série que nós iniciamos, um novo capítulo de uma antiga história. Nós sabemos que é verdade, dentro da tua vida há um capítulo de uma história que iniciou com Cristo, né? E essa história que iniciou com Cristo, ela ainda não teve fim, ela ainda se dará no futuro um fim, ou diante da tua morte, ou diante da vinda de Cristo. Mas aquele que começou a história na nossa vida, que começou na minha, na sua vida, ainda está trabalhando. A gente tem que crer que esse trabalho ainda está continuando. Dentro dessa série, nós temos trabalhado alguns temas das quais nós temos visto Deus falando ao nosso coração. Eu espero que você tenha celebrado alegremente o passado, quando nós vimos através do pastor Juliano uma mensagem que nos faz olhar o que Deus fez na nossa história, não para vivermos uma nostalgia eterna, a gente viver do passado, mas a ideia é que a gente viva do passado, a ideia é que a gente
olhe para o passado, observe o nosso presente para não perder o foco do futuro. E é sobre esse foco do futuro hoje que nós queremos observar a mensagem de hoje, porque ter foco no futuro é algo extremamente importante. Antes de falar sobre esse foco do futuro, dessa vida de sonhar intensamente o futuro, nós precisamos relembrar algumas coisas. Esse ano de 2020 está um pouco confuso, talvez você perceba isso. A gente percebe que o ano 2020 parece que não tem meses. O ano 2020 é um só por si próprio. O ano 2020 ele está um tanto quanto estranho por causa desse período de isolamento, pandemia e tudo mais que nós temos visto no dia a dia. A nossa comunidade, hoje, esse ano completa esses 16 anos, mas no início do ano dessa comunidade, no início de 2020, nós estabelecemos um desafio que nós chamamos de Desafio 2020. Esse desafio tinha em si 4 focos, né? Um deles era o plano de crescimento dos pequenos grupos. A gente desejava que os pequenos grupos, que hoje são apenas 2, até o fim desse ano se tornassem 4, ou no mínimo 3 grupos, surgissem novos grupos, novas pessoas que estão se reunindo em casas. Nossa ideia também era que nosso planejamento também envolvia o envolvimento de mais pessoas dentro dos nossos encontros na comunidade, nos nossos cultos de domingo, de nós não fazermos uma seleção de domingo do qual nós queremos participar, mas nós vivermos intensamente cada domingo da comunidade, não abrirmos mão de estarmos naquele ajuntamento de pessoas dentro da nossa comunidade. Um terceiro ponto que nós tínhamos como foco dessa comunidade para esse ano é atingirmos a fidelidade de mais pessoas dentro da contribuição da comunidade. Nós percebemos que nós somos boa parte dos nossos membros estão com emprego, com salário, mas boa parte dos nossos membros não se envolvem na contribuição da comunidade. Isso era algo que nós tínhamos como intensificar a comunicação a respeito dessa contribuição para que todos entendessem a responsabilidade cristã que nós temos na contribuição financeira. E por último, nós estamos num período de transição porque a minha família e eu estamos apenas mais esse ano dentro dessa comunidade. Talvez a gente permaneça um pouco mais no Crato, mas como pastores dessa comunidade nós ficaremos até dezembro desse ano, porque nós estamos também entrando num período de transição para ir para um outro projeto de plantação de igreja na Ásia. Mas isso não significa então que esse ano, 2020, é um ano crucial para que os grupos cresçam, para que as finanças da comunidade estejam em dia, para o envolvimento dessas pessoas dentro de um ministério, de uma liderança, e para que a igreja esteja preparada para esse período de saída desse casal de liderança que é a minha família. Porém, a gente percebe que com o ano de 2020 tendo chegado, a gente teve o desafio do coronavírus, do isolamento, de reestabelecer propósitos e metas, porque nós estamos dentro de um período em que o nosso foco desse planejamento tem sido abalado por essa estrutura do coronavírus. Logo, eu tenho que dizer, o nosso foco do desenvolvimento dessa comunidade nunca foi cancelado. Nós continuamos sendo uma igreja que, embora não pode se juntar dentro do prédio que nós gostamos de nos encontrar todos os domingos à noite, nós continuamos sendo uma igreja que está envolvida com os pequenos grupos, que estão todos acontecendo online. Nós somos uma igreja que está envolvida com os cultos de forma online, como você está assistindo esse culto da sua casa, e nós somos uma igreja que tem levantado suas finanças para o sustento. Algumas pessoas talvez estão com dúvidas de como podem fazer
a sua oferta da comunidade. Então vai ser bem simples. Aqui na tela vai estar aparecendo um número agora, e esse número você pode doar através dessa agência e conta. Vai estar o CNPJ da comunidade aí também. Você pode fazer uma transferência da maneira que você achar mais prático fazer esse depósito ou transferência. Mas nós gostaríamos de identificar o seu depósito, a sua transferência. Nós gostaríamos de, no final do mês, ao fazermos um balancete desse mês, a gente saiba identificar não quem doou, mas que esse valor é referente ao dízimo ou referente a uma oferta para a comunidade nessa data desse fim de semana. Então, no final do mês. Então, vai aparecer também aí um número de telefone do qual você pode mandar um oi. Você não precisa mandar o seu comprovante, mas manda lá dizendo: eu depositei o valor X na data tal. Esse valor é referente a uma oferta para a comunidade. Esse valor é referente ao meu dízimo, a minha contribuição mensal para essa comunidade. Dependendo de como for a tua contribuição, vai lá, coloca nesse valor ali na descrição para ficar fácil, ok? Tendo dito isso, hoje nós não queremos ficar em cima desse tema sobre finanças. Nós estamos encerrando essa série que nós começamos há um mês atrás, um novo capítulo de uma antiga história, e nós queremos trabalhar o foco dessa comunidade a partir desse momento. Nós estamos comemorando 16 anos de história, e dentro dessa história nós temos sim que observar o passado para que a gente se mantenha firme no futuro e que se mantenha firme no presente e que o futuro não abale a nossa estrutura. Por isso, deixa eu mencionar aqui uma frase de um pensador, um filósofo brasileiro chamado Antenor Nascentes. Ele diz: o foco é o ponto para onde convergem raios emitidos por uma mesma fonte de luz e calor. Ponto de reunião, sede principal, centro de qualquer coisa. O foco é aonde a gente encontra o centro da nossa visão, aonde a gente mantém o foco direcionado a uma posição apenas, e isso não diverge conforme a gente anda. Nós não podemos ser uma comunidade, por exemplo, que caminha 2 passos e muda de ideia. Agora eu quero que seja assim, agora eu quero que seja assim. O nosso foco é apenas sermos uma igreja relevante no mundo, uma igreja centrada em Cristo e uma igreja que está em movimento em favor daqueles que estão do lado de fora que não conhecem a Jesus. Ao mesmo tempo, dentro desse processo, nós crescemos como Cristo. Eu gostaria de mencionar aqui 2 passagens bíblicas para a nossa meditação de hoje, que vão nos trazer pontos de uma pessoa que fugiu do seu foco, que abriu mão do seu foco, negociou o seu foco e com isso acabou negociando a sua bênção, e uma pessoa que se manteve firme até o final. Qual a consequência de um e qual a consequência do outro? Primeiro, eu queria que você que tiver a sua Bíblia em mãos ou estiver acompanhando aí na nossa tela, em Gênesis capítulo 25, diz o seguinte: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú, deixa eu explicar primeiro o contexto dessa história. Esaú e Jacó eram irmãos, filhos de Isaac. Jacó e Esaú constantemente viviam em pé de guerra, mas houve um momento específico que é onde nós queremos relatar essa história. Versículo 29 de Gênesis 25 diz o seguinte: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: então estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú o pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu e levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Naquela cultura, naquele contexto, ser o filho primogênito da família é uma base
que você tem para ser o líder daquela casa na falta do seu pai, aquele que recebe uma bênção especial do seu pai. Isso era ser o filho primogênito. Você tem um papel exclusivo e especial. No momento em que Jacó se encontra com um prato de lentilha e Esaú se encontra faminto, Jacó utiliza da fraqueza de Esaú, da necessidade de Esaú, para adquirir esse dote de filho mais velho, porque ele era o filho mais novo. Porém, a questão também está no Esaú, porque Esaú negocia um privilégio que somente uma pessoa por família vai poder ter. Algo que ninguém mais teria o direito de tirar dele, que era a sua primogenitura. Esaú negocia uma bênção que ele receberia do seu pai pelo fato de ser primogênito com o seu irmão por apenas um prato de comida. Ok, nós estamos falando de um prato de comida que para eles era muito especial na época, mas era um prato de comida, nada além de um prato de comida. Você pode pensar talvez que ele só está abrindo mão de um título. Na verdade, vai muito mais além do que isso. Vai muito mais além do que apenas um título de primogênito. Esaú aqui, ele abre mão de uma bênção. Esaú aqui, ele abre mão de ser abençoado. Exatamente. E veja bem, quando nós perdemos o foco da nossa vida, a gente começa a perder bênçãos também. Sim, como é difícil manter o foco, que é essencial. O nosso grande desafio é manter o foco no que é certo. Tem pessoas que se concentram muito bem em objetivos nobres, outras são tão dispersas, querem fazer de tudo mais alguma coisa, querem fazer de tudo e mais alguma coisa, mas não fazem o essencial, o que é prioritário. A gente precisa compreender de forma madura o conceito desse foco. A gente precisa conjugar o verbo focar. E nós precisamos, de fato, focar no que é importante na nossa história. Nós, como uma igreja de 16 anos, nós não podemos nos dar o luxo de perder tempo com coisas vãs. Nós temos que manter o foco muito mais agora do que antes. E isso tem que ser cada vez mais intenso. Agora, que foco é esse que essa comunidade tem que manter? Segura aí, já vamos ver que foco é esse. Quando nós lemos sobre a passagem de Esaú e nós observamos que a primogenitura de Esaú foi negociada, perceba, Esaú focou em si mesmo. Esaú não focou na sua família, na bênção que a sua família receberia pelo fato que ele seria abençoado. Esaú não focou no seu título, Esaú não focou na sua posição de filho mais velho, na sua responsabilidade. Ele negocia tudo isso por um prato de lentilha. Quando nós olhamos para necessidades físicas, como Esaú fez, pois ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilhas, ele troca a sua herança patriarcal por uma comida, ele trocou o eterno pelo passageiro. E isso é o que acontece com a nossa vida. Quando a gente negocia e deixa a nossa vida com um negócio em aberto, negociamos a fidelidade com os nossos cônjuges, negociamos o nosso tempo com os nossos filhos por coisas supérfluas, negociamos o nosso dinheiro, negociamos o nosso tempo que era da nossa família com outras pessoas, negociamos o tempo que deveríamos dedicar ao reino com realizações pessoais, negociamos a nossa história por muita coisa barata e que é passageiro. E que te dá um momento de prazer temporário, que por vezes dura horas ou minutos apenas. E abrimos mão de coisas que são eternas. Quando a gente começa a perder o foco, a gente começa a negociar a nossa vida.
Quando um homem perde o foco da sua família e o seu trabalho começa a se tornar foco da vida dele, ele começa a abrir mão do tempo com seus filhos, ele começa a abrir mão de tempo com qualidade com sua esposa. Quando os filhos começam a focar mais nas redes sociais do que dos seus pais, e os seus pais permitem que isso aconteça, os seus pais e filhos começam a abrir mão de coisas que vão se desvaindo. E quando chega a velhice, que o filho percebe que seu pai ficou velho, a sua mãe já tem uma idade avançada e toda aquela juventude que poderia ter sido aproveitada antes passou e o tempo não dá mais para voltar atrás. Negociou aquilo que era especial. A natureza humana é assim. Nós negociamos para termos momentos de prazer e nós abrimos mão de coisas valiosas quando nós negociamos. A natureza do ser humano é assim. Ela quer salvar a sua pele, ela quer conforto, comodidade e não tem interesse no caminho estreito, o caminho da cruz, que é o caminho do Pai. Nós queremos essa comodidade, né? Nem que para isso eu tenha que trabalhar horas a mais para dar um conforto para o meu filho, sendo que ele nunca pediu esse conforto. Nem que para isso eu precise abrir mão de estar nos cultos para que eu possa, não sei, trabalhar um pouco mais, abrir mão dos cultos, e com isso os meus filhos também não aproveitam tempo no culto, eu abro mão do culto na minha casa, porque afinal de contas o culto deveria ser na igreja, então sempre mantemos uma desculpa para focar em algo que não deveria estar no nosso foco de vida. A nossa concentração deve estar sempre nas coisas mais importantes. Mas vamos observar essas questões mais importantes. Olha só, o Senhor deveria ser sempre o nosso referencial, a nossa perspectiva, definindo as nossas prioridades, a nossa agenda ao longo da nossa vida. Nós deveríamos aprender a começar um ano e colocar na nossa agenda aquilo que está no foco de Deus, antes dos nossos. Ou até mesmo colocarmos aquilo que temos planejamento para o ano e dizermos: Deus, essa é a tua vontade para a nossa comunidade? Deus, essa é a tua vontade para o meu envolvimento com o meu trabalho? É isso que tu quer para mim? Eu vou ter que trabalhar mais, mas Deus, eu não estou certo que se eu deveria fazer isso. Deus, me abre portas ou fecha portas. Porque a soberania de Deus não depende de uma porta aberta ou de uma porta fechada. Porque a soberania de Deus está acima do nosso planejamento. Será que nós conseguimos manter um foco positivo, um foco em Deus, mesmo quando nós somos desafiados nesse período de pandemia? Porque, como eu mencionei antes, que nós tínhamos um planejamento, e dentro desse planejamento para esse ano, muita coisa foi abalada. A gente começou a perceber que nós, mesmo com o planejamento abalado, nós ainda estamos colhendo frutos dentro do planejamento e dentro dessa própria pandemia. E dentro desses frutos nós não estamos retirando a dor de muitas pessoas que estão vivendo esse período da pandemia. Nós cremos que nesse período de pandemia tem muita gente chorando, tem muita gente passando fome, tem muita gente se despedindo de parentes, amigos, familiares, de uma forma brusca e de uma maneira que ele não planejou nada disso. E veja bem, o papel da nossa comunidade na sociedade precisa estar presente na vida dessas pessoas que têm um período de necessidade agora. A nossa comunidade, ela se mobilizou e levantou cestas básicas que abençoou mais de 100 pessoas de forma direta e indireta. Uau, a gente nunca, num período tão curto, conseguiu abençoar tantas pessoas.
E tem mais, a nossa comunidade não perdeu o foco de contatos. Quantos de nós já não recebeu uma ligação de alguém da nossa comunidade que ligou para você só para saber como você estava e pelo que nós poderíamos orar por você? E temos mais ainda, a nossa comunidade, ela continua os seus encontros de forma online. A gente percebeu que a ferramenta da internet nos viabilizou esses encontros, como a gente está fazendo agora, mas os pequenos grupos também estão acontecendo de forma online. E isso nos alegra porque o nosso foco precisou ser mantido em 3 coisas nesse período de pandemia. O primeiro, a gente manter os cultos online para que os nossos cultos e encontros aconteçam, mesmo que à distância, mesmo com o contato limitado, a gente se mantenha ainda em contato. Segundo, a gente entendeu que era extremamente importante que todo mundo estivesse sendo contactado, que nós ligássemos para cada pessoa dessa comunidade e entendêssemos a importância de mantermos o contato direto com essas pessoas. Terceiro, nós doarmos cestas básicas e levarmos algum tipo de mantimento para pessoas que nesse período estão sem emprego, diminuíram sua renda e talvez nem consigam pagar as suas contas. Esses 3 passos foram o nosso foco da comunidade. E isso tem acontecido e ainda não parou. E nós glorificamos a Deus por tudo que aconteceu até aqui. Difícil seria se a nossa referência fosse negociar o cômodo. Porque veja bem, Esaú negociou a sua bênção por algo que estava à sua mão. Era muito mais cômodo agora se alimentar. A prioridade agora era encher o bucho. A prioridade agora era saciar uma necessidade. A prioridade dele não era a bênção que estava a longo alcance. A prioridade de Esaú não era ser um cristão abençoado eternamente. A prioridade dele não era o eterno, era o provisório. Se a nossa comunidade for sonhar com o futuro, que seja para sonhar com algo eterno. E esse algo eterno não envolve o prédio da comunidade. Investimento no prédio da comunidade. Isso está terceirizado. Isso é algo que não está na nossa prioridade. O foco dessa comunidade, aqui nós entramos de fato no foco da comunidade, é aquilo que é eterno. São esses relacionamentos que nós temos feito nesses 16 anos de história de igreja. Isso é eterno. Ninguém rouba de nós. São as pessoas que têm passado por essa comunidade, têm feito e gerado vínculos na nossa história. Isso é eterno. É a história que Cristo começou na nossa vida há 16 anos atrás. Isso é eterno. Não é negociável. Deixa eu trazer para vocês ainda mais uma passagem, agora de alguém que manteve o foco. E ele, por ter mantido o foco, você é abençoado e eu também. Se você abrir comigo o Evangelho, o Novo Testamento, a gente se depara com 4 livros que vão citar a vida de Jesus. E se você folhear esses livros, você vai ver que Jesus é o nosso maior exemplo de alguém cujo foco foi morrer por nós, satisfazendo plenamente a justiça de Deus. Ele satisfez toda a justiça do Pai para que nele pudéssemos ser perdoados, livres e abençoados. Jesus sempre deixou muito claro a sua posição dessa missão: buscar e salvar o que se havia perdido. Buscar aquela ovelha que se perdeu nesse caminho e trazê-la de volta para o rebanho sã e salva. Buscar aquele que se arrepende, buscar aquele e dar uma grande festa quando há arrependimento. Ele sempre se conformou com a vontade de Deus
sendo sempre obediente à vontade do Pai acima da sua própria vontade. E mais, essa vontade de Deus, essa vontade de Jesus era prazeroso para ambos. Porque o próprio Pai, no batismo de Jesus, disse: esse é o meu filho de quem eu tenho prazer, de quem eu me agrado. O Pai tinha prazer sobre a obediência do Filho. Poxa, isso nos traz algo interessante. Eu queria mencionar uma passagem que se encontra em Mateus 16, só para ilustrar isso que eu estou falando. Mateus 16, verso 21 diz assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas, nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então, Pedro, chamando-o à parte, percebe que Pedro ainda pega Jesus pelo braço, leva num cantinho e começa a repreendê-lo. Está entendendo a ousadia de Pedro? Ele pega Jesus, leva para um lugar a sós e começa a repreender Jesus. Dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Isso é ousadia, hein? Isso aqui é ousadia. Agora, olha a resposta de Jesus. Jesus virou-se e disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Tu é uma pedra de tropeço para mim. Consegue perceber o quanto Jesus diz: Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Percebe uma coisa? Não focar nas coisas de Deus, mas dos homens, não é estratégia de Deus, é a estratégia do diabo. Então quer dizer que toda vez que nós tirarmos o nosso foco do reino de Deus e colocarmos o nosso foco em nós mesmos, nós estamos vivendo a maneira de vida estabelecida pelo diabo, que pensa em si próprio, que não olha para o próximo, que pensa somente no seu próprio umbigo. E aí nós começamos a observar, por exemplo, pregações na internet, pregações de pastores que vão dizer o seguinte: você é o centro dos olhos de Deus, você é o foco de Deus, e tira o foco do cristão do reino de Deus. E para de fazer o cristão observar, na verdade, a cruz que ele precisa carregar, e negar a si próprio para andar com essa cruz. O versículo 24 diz o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderá dar em troca a sua alma? Se nós, como cristãos, começarmos a botarmos a nossa vontade no centro, o nosso cansaço espiritual como o centro da nossa vida, a nossa fadiga por causa dos dias que nós vemos, se nós formos o centro de nós mesmos, nós temos um problema. Porque como é que fica quando queremos ser igreja? Como é que nós ficamos quando nós queremos estabelecer um relacionamento com a igreja, se nós estamos no nosso próprio foco? Quando nós nos relacionamos com a igreja, quando nós nos relacionamos com a igreja de Cristo, com foco no reino, o nosso relacionamento tem um perfil diferente. Quando nós nos relacionamos como igreja, com foco nas nossas vontades, nosso relacionamento tem outro perfil. E esse outro perfil não pertence a Deus. E se não pertence a Deus, só pode pertencer ao diabo.
Para finalizar essa mensagem, para finalizar essa série, nós, há um tempo atrás, alguns episódios atrás, tratamos desse versículo de Hebreus, capítulo 12. Eu queria relembrar isso para nós encerrarmos aqui. Hebreus, capítulo 12, verso 1, diz o seguinte: portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que de tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Esse é o nosso foco da nossa vida, manter os olhos fixos em Cristo. Não esquecer o sacrifício que foi feito naquela cruz, porque é o foco de Jesus, de nos trazer a salvação, nos trazer vida, nos derramar a sua graça, foi concretizado. O nosso foco, então, é que essa graça que veio até nós de forma imerecedora, essa graça que foi derramada até nós sem que merecêssemos, seja entregue também, anunciada para as pessoas que não conhecem a Cristo como nós não conhecíamos há um tempo atrás. Esse é o nosso objetivo e foco de vida. Agora, nós não podemos perder o foco do reino de Deus na nossa vida. Nós não podemos perder o foco do tamanho da vontade de Deus para a nossa comunidade, para o futuro da nossa comunidade. Esse foco, a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável, como diz Romanos 12, 2. Imitemos ao Abraão, que não perdeu o seu foco e se tornou o pai da fé, ao Neemias, que não perdeu o seu foco e foi o construtor de Deus, ao jovem Daniel, que era um jovem de oração e passou pela prova, foi jogado na cova de leões e sobreviveu porque ele não perdeu o foco na esperança que ele tinha nesse Senhor. E principalmente a Jesus, o único Salvador e Senhor da nossa vida. Atentemos para o conselho do escritor de Hebreus, quando ele se refere dizendo que, se referindo ao precioso Salvador, dizendo, portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem, pessoas estão nos observando, mas não percam foco, não se distraia a conquistar ao teu redor, e elimine o peso morto para conseguir atingir a meta. Mas o centro dessas palavras dele está quando nós precisamos manter os olhos em Cristo. Para encerrar essa série, eu perguntaria o que nós temos nas mãos nesse aniversário da comunidade de 16 anos. O que nós temos para oferecer nesses 16 anos para Deus? O que é de fato importante nesses dias? Nós precisamos sonhar intensamente com o futuro, mas com um futuro onde vivemos uma igreja com os pés plantados na rocha, com uma casa alicerçada a Cristo. Nós temos que sonhar com o futuro dessa igreja que não tem medo de uma crise, porque os seus olhos estão naquele que é muito maior do que a crise. E por último, decidir correr para o alvo sem perder o tempo, sem perder tempo com aquilo que é desnecessário, sem perder tempo com projetos que não engrandecem o reino de Deus, sem perder tempo com coisas que não nos focam ao reino de Deus. Eu queria que você hoje fechasse teus olhos. Se você está com a sua família aí do seu lado, pega na mão deles.
Feche seus olhos. E agora tenha um tempo de oração com a tua família. E aproveite esse tempo, engrandece o Senhor por aquilo que Ele fez na tua história. Aos dias que nós vivemos de alegrias nessa comunidade. Se você tem projetos para o teu futuro, agora coloque diante de Deus. E fala: Deus, eu quero pensar e focar naquilo que Tu tens para mim. Não perca o foco da rocha, que é Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Porque esse trajeto é árduo, mas o Senhor está à frente. Ora com tua família agora. Ora com tua família. Vai tocar um louvor agora. E enquanto esse louvor está sendo ministrado, ora com tua família e ora sobre aquilo que está no teu coração, para que o Senhor seja engrandecido. Em nome de Jesus. Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, e se me entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.